Glória a Deus, radical, livre de todo lugar no mundo. Nós estamos começando mais um RLcast, o podcast dos radicais livres. E nós vamos para o nosso segundo episódio e hoje nós queremos falar de um tema que é muito atual, muito importante. Eu sei que com certeza você que está nos ouvindo agora vai ser muito edificado. E como nós sempre temos feito, nós vamos estar trazendo na nossa mesa aqui gente que entende do assunto, radicais livres de todos os lugares, do Brasil e do mundo, que estão à frente do trabalho, em sua maioria, que estão trabalhando, que estão ali compartilhando e falando das coisas de Deus, das coisas do reino. Por isso nós queremos edificar a sua vida. Então hoje eu estou com um time aqui de peso comigo, nós trouxemos eles especialmente para poder falar com você sobre esse trabalho. Eu gostaria então de dar aqui esse primeiro momento aqui para eles se apresentarem, depois nós vamos bater um papo legal. O nosso tema hoje é adolescentes, trabalho com adolescentes. Então, com certeza, esse tema é um tema que vai falar muito com vocês. Então, eu estou aqui com o pastor Fernando Novaes, de São Paulo, que vai começar também, vai se apresentar aqui agora. Muito obrigado pela sua participação, pastor Fernando, fala aí. Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz. Muito privilegiado em estar aqui com os irmãos nesse dia. Quero me apresentar aqui, eu sou o Fernando Novaes, sou pastor de adolescentes da Videira da Lapa, lá de São Paulo, onde diretamente com o pastor Ricardo Landim, fazem 11 anos que eu sou convertido aí. E nós temos tido um trabalho há 3 anos com os adolescentes lá, poderoso, crescendo, avançando, com muita identidade dos radicais livres, né? E nós temos crescido, avançado. Fui desafiado há 3 anos atrás, começamos o trabalho com 189 adolescentes, hoje nós chegamos a 480 adolescentes. Deus tem feito grandes coisas aí, e é isso aí. Deus abençoe, hoje o bate-papo vai ser poderoso. Glória a Deus. Eu estou também aqui com o pastor Bruno Bernadelli, da igreja de Uberlândia, Igreja Videira de Uberlândia, pastor Rafael Vieira, que eu amo muito, de paixão, está lá à frente dessa obra, e o pastor Bruno é quem cuida lá dos jovens, dos adolescentes. Fala aí, pastor Bruno. Galera, graça e a paz, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês também, compartilhando desse assunto que particularmente eu gosto muito e tenho tido o privilégio de liderar os adolescentes na cidade de Uberlândia desde 2017, já é uma longa caminhada aí, já tenho visto Deus fazer muitas coisas, o Senhor tem nos dado graça de exercer um trabalho de expressão ali na cidade de Uberlândia, não só em Uberlândia, mas também no Triângulo Mineiro. E muito honrado de estar aqui compartilhando desse assunto. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos também com o pastor Leandro Feliciano, aqui de Goiânia, da Igreja Videira ali do Garabelo. Ele é o representante da Igreja Videira do Garabelo, também um dos nossos representantes aqui de supervisão. E é também o nosso representante de adolescentes aqui, que vai estar cuidando, vai estar à frente dos adolescentes de Goiânia. Pastor Leandro, fala aí. Aleluia, pastor Gustavo. Fala, galera radical. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Vai ser uma bênção, se prepare, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesse dia, amém? Esse assunto é muito rico, sem sombra de dúvidas. Os adolescentes, uma galera que é incendiada, que tem energia para gastar e para ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Hoje é o nosso tema e com certeza você vai ser muito edificado. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Para começar o nosso bate-papo, eu me converti numa rede de adolescentes, aqui em Goiânia. Eu lembro que na época nós estávamos assim, no começo da rede de adolescentes, ainda foi bem na época em que houve essa separação, essa divisão entre uma rede de jovens e uma rede de adolescentes. E eu me converti exatamente na rede de adolescentes. Na época nós vivemos um grande mover. Eu me lembro que foi um negócio assim extraordinário. Porque às vezes a ideia que se tem é que adolescentes, eles dão trabalho, às vezes eles não têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma pegada que os jovens têm. E é muito difícil você encontrar hoje pastores que têm um cargo por liderar adolescentes. Então a primeira coisa que eu quero falar, jogar aqui na mesa para que nós possamos conversar, é sobre isso, sobre essa coisa de será que realmente os adolescentes hoje eles dão trabalho? Será que não é falta de encargo, às vezes, que nós temos? Ou será que, na verdade, na rede adolescente nós não temos um grande celeiro de pastores e de radicais deles que com certeza vão incendiar essa nação? Quero começar aqui com o pastor Fernando Novaes, que tem feito um grande trabalho lá em São Paulo. Aleluia. Muitos dizem sobre isso, que adolescente é preguiçoso, é indisposto, não quer nada, tem muitas outras coisas que falam, Mas
depende da forma com que nós olhamos mesmo, né? Nós pegamos a rede de adolescentes lá e muitos falaram disso, de adolescentes que dá trabalho, que é dificuldade, que não vai dar certo. Alguns falaram, né? Mas nós percebemos, o pastor Ricardo nos chamou, nos desafiou e nós fomos orar. Deus nos deu uma visão assim profética a respeito de cada adolescente, né? Nós começamos a enxergar de forma diferente. E quando nós chegamos lá, nós começamos a levantar alguns muros na rede de adolescentes, né? A respeito de honra, porque falam que é a geração mais rebelde. Falam que é a geração mais ansiosa, né? Pessoas que não têm cargo por nada, que não querem trabalhar, que não querem servir a igreja, mas nós percebemos algo por trás, né? Nós começamos a levantar muros lá e nós hoje testemunhamos de coisas poderosas. Nós estávamos falando ali pelos bastidores, né? Que os adolescentes lá é muito envolvido com tudo que tem na igreja. Vai limpar o prédio, vai participar dos servos, coloca o colete, quer poder servir em todas as áreas da vida da igreja. Tem a parte da multimídia lá, todo mundo quer fazer parte da multimídia agora, todo mundo quer fazer alguma coisa, né? Mas porque nós enxergamos de forma diferente, né? Isso foi implantado na vida dos líderes lá, dos adolescentes. Então, eu creio que algumas coisas as pessoas falam, dizem sobre os adolescentes, mas tudo depende da forma com que nós enxergamos, né? Depende de cada liderança, né? Hoje nós enxergamos de uma forma muito profética, muito poderosa, e nós temos muitos frutos de honra, legado, servir, generosidade. Eu lembro que o pastor Ricardo Landim teve, 3 anos atrás, ele ficou até assustado com a oferta das primícias dos adolescentes. Porque as pessoas falavam, adolescente é pobre, não quer ser envolvido, né? Mas eu via muitos adolescentes vendendo bala nos faróis, lá no sinaleiro, vendendo para que pudesse entregar. Adolescente vender um Xbox One é como se estivesse eu vendendo meu carro. É meu avivamento. Vendendo videogame para, de fato, entregar a oferta da primícia. Então, existe um povo que fala, mas nós entendemos que a verdade prevalece, que os adolescentes são incendiados, chamados por Deus para servir, honrar, ser generoso. E tem algo sempre por trás, né? Adolescente ser do Espírito é poderoso demais. Uma coisa que nós estávamos conversando ali agora um pouco dos bastidores é que essa geração de hoje é uma geração que ela quer ser incluída. Né? Então, eu acho que às vezes um grande problema que muitas igrejas enfrentam é o fato de deixar eles de lado. Mas, como o pastor Fernando colocou, se você inclui eles, se você coloca, se você torna eles parte do processo da coisa, é impressionante que você percebe que eles querem. Sim, demais. Eles querem estar aqui, né? Eles querem estar envolvidos. Eu queria que o pastor Bruno também falasse um pouco sobre isso, né? Sobre aquilo que ele tem vivido lá em Uberlândia e o que ele tem feito para envolver os adolescentes e para tornar eles parte do processo. Essa questão do você gerar no adolescente esse sentimento de pertencimento é crucial. Você entender que a vida da igreja, para ele, não é uma questão impositiva, meramente, posição religiosa, mas que de fato é um lugar onde ele contribui. E é tão interessante porque às vezes o adolescente, em casa, ele vive um ambiente impositivo, na escola ele vive um ambiente impositivo, e na igreja, em muitos casos, ele também vive um ambiente impositivo. Sim. Só que a família, às vezes, ele não tem como abandonar a família. É como que ele larga a família dele. A escola também tem como abandonar. Então, por isso que às vezes muitos adolescentes abandonam a igreja, porque ainda, a princípio, naturalmente falando, há essa possibilidade. Sim. Então, você gerar esse ambiente de pertencimento, onde ele vai para um culto e você não tem só aquela imagem plenária, né, onde ele senta e ouve simplesmente o pregador, mas onde ele vai, ele participa desde a recepção, desde o louvor, mesmo que ele não participa diretamente, mas ele percebe que o amigo dele está ministrando louvor, então ele pensa, se o meu amigo está no louvor, eu também posso. Ele percebe a participação dele, onde ele pode manifestar os seus dons espirituais durante o culto, onde ele pode falar. Eu acho que isso é crucial. E você gerar esse ambiente de família mesmo. Não só aquela questão, você tem que ir para o culto porque você é crente e tudo mais. Mas mostrar para ele que ele foi chamado realmente para contribuir. E como o pastor Fernando falou aqui, ele tem que entender que ele pode contribuir em todas as áreas da vida da igreja. Né? Seja no culto, seja na recepção, seja ofertando. É interessante que essa questão, muitos falam isso mesmo, que o adolescente, quando eu fiz os adolescentes, muitos brincavam, o adolescente não tem carro nem dinheiro, o resto ele tem. Complicado. Mas o que tem em vista é algo que está sendo acelerado. Sim. Porque muitos adolescentes hoje, como a gente estava comentando, aos 15 anos e 16 já estão empreendendo. Sim, é verdade. Então você percebe, ele com 15, 16 anos, na área profissional, ele já está produzindo. Quando ele chega na vida da igreja, ele precisa também já ser despertado nisso. Eu louvo a Deus pela nossa visão como igreja, porque as células, ela possibilita isso. Né? Então ele está na célula, facilmente ele vai ter um ambiente onde ele vai poder participar, ele vai poder contribuir, ele vai receber, mas ao mesmo tempo também ele vai
contribuir. Então, eu vejo que para essa geração hoje, essa questão do ambiente de pertencimento ele é crucial para que a gente possa conduzi-los aí no melhor caminho. Uma das coisas que o pastor Bruno bem colocou é isso mesmo. Eu acho que nós vivemos diante de uma geração que precisa de se sentir valorizado. Né? E uma coisa, Bruno, que você colocou que é interessante, nós vivemos hoje também diante de uma geração de adolescentes que já tem buscado muito cedo a independência. Então, você não, eu acho que até mesmo talvez por causa da aceleração, por causa da internet, enfim, de como nós estamos hoje, cada vez mais cedo você vê uma geração muito independente. Não precisa necessariamente ali dos pais para muitas coisas. Eu fico vendo, meu filho ele pega meu iPad, pega as coisas, de repente ele está mexendo, está fazendo as coisas, e é coisa que eu nem sei fazer. Você vê, o iFood já está chegando na sua casa, quem pediu? É impressionante assim, a forma como eles conseguem, e cada vez mais nós estamos caminhando para essa dependência. Mas por outro lado, quero que o pastor Leandro fale sobre isso também, nós percebemos aqui entre nós pastores que é uma geração independente, que não, assim, se vê como alguém que não precisa, talvez, dos pais para muitas coisas, mas, por outro lado, nós enxergamos que é uma geração órfã, que é uma geração muito carente. E, às vezes, eles chegam no nosso meio com essa carência de ter um pai que conversa, um pai que senta, que vai explicar sobre as coisas. Eu acho que acaba que nós vivemos isso. Então, se o pai, às vezes, percebe que o filho está muito independente, ele acaba não se tornando tão presente na vida do filho, o que faz também nós estarmos diante de uma geração órfã de pais, e órfão de pais vivos, podemos assim dizer, né, pastor Leandro? É verdade, pastor Gustavo. É algo que hoje a nossa sociedade tem carecido muito, né, de referenciais. Não tem pais nessa geração. Até mesmo no Brasil, que a referência era o futebol, já não tem tanto mais, né? Cadê os astros, né? Os pais do futebol não tem tanto. Né? E os adolescentes, eles precisam disso. Mas cedo ou mais tarde ele vai cair nessa realidade. Sim. Sabe que eu tive uma célula uma vez, né, com um pastor, a gente acompanha os discipuladores, né, tá sempre lá em cima, mas eu tive que visitar uma célula uma vez para resolver um problema. Lá tinha uma adolescente que ela, na hora do louvor, ela levantava as mãos, adorava, na hora da palavra ela prestava atenção, mas na hora do lanche ela já ia aproximando de um, de outro, e ela sempre ficava com um no final. E o líder me contando aquela cena, que a menina era muito intensa, mas no final ela estava agarrando os meninos da célula tudo. E pediu para mim estar indo, fui visitar a célula. Cheguei lá, e desse jeito, a moça muito intensa, participando de tudo, e logo ela foi conversando, eu e minha esposa estavam juntos, chamei ela para ir para um bate-papo ali no particular. E quando a gente estava conversando, ela pegou e começou a me afrontar. Quem você pensa que você é, né? Tudo é mais intenso na adolescência, né? É verdade. Todos nós sofremos com justiça própria, mas o adolescente ele tem um nível maior. Então ele sempre quer ter razão, ele sempre quer ser dono da razão. E eu lembro que ela veio me afrontar e teve uma hora que eu fui conversando e tentando bater papo com ela, tentando levar ali na boa, mas não estava conseguindo. Chegou uma hora que eu falei, moça, você tem sorte de você não ser minha filha. Porque se você fosse minha filha, você ia tomar uma surra agora. Você ia ficar mole no chão. Falei assim pra ela, ela começou a chorar. E eu fiquei pensando que o choro dela era por causa das minhas palavras que foram fortes. E eu fui tentando contornar, mas Jesus te ama. Que ele bate a sopra, calma aí. Eles são muito espertos, né? Adolescente é esperto. Logo ela percebeu que eu estava tentando contornar a situação. Ela falou, não, pastor, eu não estou chorando, não é por causa das suas palavras que foram duras. Eu estou chorando porque eu nunca tive um pai para falar essas coisas que você disse para mim hoje. Então ela precisava, e ela permaneceu, ficou com a gente depois disso tudo, porque não tinha um pai para colocar limites. É uma geração que precisa de pais, que precisa de referencial, sim, que precisa de um espelhamento. Né? E nós, como líderes, precisamos entender essa situação que Deus nos colocou. O que nós vamos fazer com os adolescentes? Se não der dinheiro, e aí? Nós vamos jogar eles aonde? Né? Nós não estamos aqui por causa da razão somente, mas por causa de um propósito. E é isso que eles precisam. Se o adolescente entender o propósito final de todas as coisas, ele é uma bomba explosiva. Vai arrastar multidões de pessoas. E essa é uma idade assim, de despertar para isso. Né? Eu falo por mim, porque eu me converti em uma rede de adolescentes, na época eu me converti, muitos outros converteram, nós temos um grande mover. E hoje muitos pastores que nós vemos hoje, não apenas em Goiânia, mas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, vieram dessa rede de adolescentes, porque um dia, né, um pastor foi desafiado a cuidar desse grupo, que, como eu disse, é um grupo que muitas vezes é desprezado, é colocado de lado, porque nós achamos que às vezes vai dar muito trabalho, obviamente vai, eu não estou dizendo que não vai. Então quando a gente fala adolescente dá trabalho, dá.
Então quem é pastor de adolescente sabe disso. Vai dar mais trabalho, vai ser mais complicado, mas por outro lado, tem muito fruto, tem muito peso de glória de Deus. Pastores são levantados. Então eu lembro que muitos pastores foram levantados aí porque houve um pastor com encargo que decidiu, vamos dizer assim, assumir esse projeto. E outra coisa que eu estava também olhando aqui, pastor Fernando, nós estávamos conversando ali agora sobre essa geração de adolescentes que nós estamos diante de uma geração que é uma geração informatizada, que é uma geração digital, que é uma geração que está anos-luz, muitas vezes, na nossa frente. Sim. E nós, como pastores, nós também precisamos, de certa forma, nos adaptar a uma linguagem para poder chegar aí, porque também existe isso. Sim. Essa questão da linguagem é muito importante. Né? Eu não estou dizendo que nós, isso é uma coisa que às vezes acaba acontecendo, estou dizendo que nós, pastores, nós temos agora que se vestir como adolescente para poder se identificar. Falando isso, afinal de contas, nós temos que entender que nós somos outra geração. Mas, no entanto, eu acho que é importante nós nos colocarmos como esse referencial, como esses irmãos mais velhos, ou até mesmo pais espirituais que nós somos, e, ao mesmo tempo, tentar chegar no coração deles, né? Tentar alcançar o coração deles para que eles possam se sentirem seguros e, ao mesmo tempo, se identificar conosco. O que você pode falar sobre isso, pastor Fernando? O que você tem feito lá em São Paulo? Lá em São Paulo nós temos... O que tem acontecido? Os adolescentes chegam... Uma vez eu estava lá no culto, lá pregando, eu vi um adolescente vestido de uma fantasia do Naruto. Na hora que eu olhei, eu falei, o que eu faço? Acabo com isso agora ou não? É que o Bruno lá, ele faz Você faz o Netflix aí todo, pra ele é normal. Não, nós fazemos lá nas férias o Nextflix, mas é outra pegada, mas... Tudo é normalíssimo. Eu faço tudo, o cara só antes fica fantasiado. Demônio 9 caudas. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Quase todos... O adolescente foi fantasiado de It. Eu falei, aleluia. Meu Deus do céu. É o risco. Tem uns caras que já tem que expulsar os demônios lá no final do culto lá já. É o risco. Expulsa. Falar, pastor, é filme. Do mesmo jeito. Meu Deus. Você percebe que adolescente se veste de várias formas, daquilo que ele se identifica e tudo mais, né? Mas eu sempre direciono os discipuladores, obreiros que nós temos levantado, a liderança também, né? Eles precisam ter uma postura diferente, né? Dos adolescentes. Porque é isso que nós estávamos falando, ele precisa encontrar um referencial. Então, quando ele olha aqui, aquele líder dele, nossa, trabalha, faz uma faculdade, tá tirando habilitação, olha como é que ele se veste, ele vem no culto, como ele se porta. Não tô falando pra ficar alguém parado lá no culto, não. O líder tá lá envolvido. Ele pula, ele brinca, ele ora com muita intensidade. Mas a forma que ele vai fazendo, os adolescentes absorvem muito rápido. Eles vão percebendo. Então tem coisas lá que a gente fala. É importante, você tem que assistir algumas coisas, você tem que ver algumas coisas. Eu sempre estou muito antenado nas coisas, né? Mas eu falo para eles, cuidado com aquilo que você ouve, para onde você vai, como que você veste, quem são os seus referenciais. A gente sempre vai apontando isso, né? E quando a gente fala, eles não querem só que a gente fala, não. Eles querem ver na gente. Sim. Eles ficam observando. Então eles ouvem você falando, fulano tá falando isso, e agora? Por que ele usou essa calça rasgada? Ele vai falar, tipo assim, parece que... Mas ele não, tipo assim, se alguém falar de calça rasgada, ele vai esperar. Se o dia você aparecer com a calça rasgada, ainda que você esteja trabalhando no prédio da igreja, ele vai querer te julgar, vai olhar. Mas, então, a gente precisa ter... É uma linha muito fina. A gente não vai se vestir como adolescente. A linguagem, nós vamos nos adaptando, o Espírito Santo vai nos ajudando a falar a forma mais clara para que eles possam entender, mas nunca se portar como eles, né? Mas eles vão olhar para nós querendo ser aquilo. Eu sempre falo para eles, irmãos, olha a rede de jovens, vocês estão caminhando para aquilo. Olha a forma com que aquele fulano se veste, como que ele se fala, tudo mais. Então nós vamos trabalhando essa mentalidade, postura. Nós não falamos para eles deixar de ser adolescente. Não, vai mexer, vai brincar, vai olhar no TikTok, vai ver o que tem para TikTok. Mas depende do que você vai comer, vai alimentar lá. Aí a gente vai colocando essas linhas, esses limites, porque tem vezes que a gente vai no discipulado, a gente faz um bate-papo lá, que a gente começa a conversar algumas coisas que pode, não é lei pode ou não pode, mas é umas coisas que a gente fala, meu irmão, isso aqui vai te fazer mal, esse tipo de alimento, né? Ou essa forma de você se vestir. Porque teve dia que eu entrei lá no culto, as moças vieram com roupa de cropped, o rapaz veio de bermudinha cravada assim, ó, mostrando os mucos. Aí, ó. Aí chega no culto desse, eu falei, não é o culto do... Eu falei, não é o culto do, sei lá, tem uns cultos lá de São Paulo que fala que o pessoal coloca os temas do culto lá, o culto da favela. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, você vê aqui agora, não é assim, tem o pessoal que faz a célula lá e vem todo mundo de chinelão, camiseta rasgada, coloca até uma tatuagem aqui corta o cabelo assim na régua, fininho assim. Falei, irmãos, vai devagar, existe uma forma, né? Mas a gente vai ministrando até que eles vão entendendo, né? Tem uma identidade lá firmada, o pessoal vai... E
essa questão da identidade, pastor, outra coisa que eu quero falar sobre isso também, que hoje nós temos uma geração, a geração de hoje, ela é uma geração muito diferente da nossa, porque nós estávamos até comentando sobre isso, nós viemos de uma geração onde nós tínhamos, as identidades elas eram muito, vamos dizer assim, taxativas, você tinha uma identidade, né? Você pertencia a um grupo. Os roqueiros. Então você... Os skatistas. Aquela coisa. Então você sempre queria pertencer a um grupo, essa é a nossa geração. Só que nós vivemos numa geração, essa geração de adolescentes, hoje é diferente. Eles não têm esse senso assim de, eu pertenço ao grupo A, ao grupo B, não. Tem que pertencer a todos os grupos. Então, exatamente. E eu acho que isso, por um lado, se tira um pouco daquele, como nós estávamos falando, né? Antigamente tinha muito essa coisa do preconceito, do bullying, que hoje em dia não existe mais. Na verdade, hoje, quem faz bullying ou exerce qualquer tipo de preconceito é que é tido como, vamos dizer assim, errado e que não está fazendo a coisa certa. Mas o que nós vemos hoje é que o fato de não se pertencer, talvez, a um grupo, acaba se gerando no nosso meio também uma pessoa, é uma salada, ele é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eu sou isso, sou aquilo, pertence a esse grupo, pertence a aquele outro, e aí? Né? Qual que é a minha identidade? Né? O que eu sou de fato? No final acaba não sendo nada. Então eu quero que o pastor Bruno fale sobre isso também, essa questão de como que nós podemos fazer para reafirmar a identidade, né? Hoje, diante de uma geração que não tem uma identidade, que é o que nós vemos hoje. Eles têm muitas opções, o acesso é muito fácil, né? Sim. Antigamente, a gente fica falando antigamente, parece que nós somos velhos, né? Nós somos novinhos ainda. Nós somos irmãos mais velhos, né? Mas é interessante que há uma necessidade assim, do líder de adolescente, ele ter essa disposição de se manter atualizado. Sim. Porque essa geração, eu como pastor de adolescente, a geração que eu lidero é muito diferente da minha geração de adolescentes. Sim. Então eu mesmo, quase todos os dias eu pesquiso na internet notícias sobre adolescentes, só para entender o que está acontecendo no mundo adolescente hoje. Aí eu leio ali umas 2, 3 reportagens todo dia, para compreender, para poder saber a linguagem deles. E percebo também o que eles andam seguindo, né, para poder também estar antenado. Agora, essa questão da imagem, assim, da identidade, isso é... O adolescente, por si só, ele vai buscar isso. Ele quer uma identidade, ele quer se identificar. Então, se você pega um jogador de futebol famoso, cortar o cabelo, ele cortar o cabelo de um jeito, amanhã os adolescentes estão cortando o cabelo da mesma forma, né? Porque eles estão buscando isso, é o momento. Eu vejo que é uma grande oportunidade nossa como pastores e líderes, da gente entrar nesse aspecto de ser um referencial, de transmitir uma identidade, né, de homem de Deus, de alguém que está buscando o que é o correto, de acordo com a palavra, tudo mais. Outra coisa que eu vejo que é um pilar fundamental no trabalho com o adolescente, então primeiro é ele ter referencial. Sim. Então muitos não têm referencial em casa, nós comentamos aqui, e precisa ter esse referencial tanto em casa quanto na igreja. Outro ponto, para mim são três pontos do trabalho com o adolescente. Outro ponto, o adolescente ele precisa ter uma turma. Então por que hoje o adolescente ele é flutuante assim, em vários grupos? Porque ele está buscando a turma. Sim. E é tão interessante que eu percebo por que as ideologias de gênero ela ganham muito espaço na questão com o adolescente, porque ela dá ao adolescente essa identidade, essa causa de luta, esse grupo, esse pertencimento. Então eu vejo que nós precisamos gerar um ambiente na vida da igreja, sempre comento isso, na verdade, em que os amigos dos adolescentes sejam os próprios membros da célula ou da igreja. Porque ele precisa pertencer a um grupo, ele vai buscar um grupo, seja um grupo na escola, seja um grupo na igreja. Agora, se o grupo que ele pertence é o da igreja, favorece ainda mais. Agora, como gerar isso? Aí a gente volta aqui que nós falamos no começo. Como gerar um ambiente onde ele é valorizado, ele sente pertencendo àquele grupo. Então, muitos adolescentes, às vezes muitos pais, reclamam, meu filho só fica trancado no quarto e tudo mais. Então, eu percebo que tem muitos adolescentes que em casa ele participa daquela família, ele mora naquela casa, mas ele não se sente participante daquele grupo familiar, por isso ele se tranca. E aí eu começo a conversar, e às vezes eu converso com o adolescente é meio, pastor, meu pai e minha mãe não me entendem. E são diferentes mesmo. Às vezes a preocupação nossas são algumas. Do adolescente são outras preocupações. A preocupação do adolescente é se ele vai passar de ano ou não. E às vezes muitos pais olham e falam, você está preocupado com isso, é melhor que você crescer, você tiver uns boletos para pagar. É verdade, vai ter uns boletos para pagar. Mas o momento dele agora, o desafio dele é a prova de matemática.
E eu preciso valorizar ele nisso. Né? Então, adolescentes às vezes chegam no prédio chorando, pastor, ora por mim, que essa semana eu vou fazer a prova de matemática, eu preciso tirar tantos pontos. Vamos orar agora e você vai passar nessa prova. Então eu pego aquela causa dele e para mim se torna algo importante. Então ele olha e fala, opa, eu tenho alguém aqui nesse grupo que importa comigo. Enquanto lá fora estão todo mundo criticando. Eu vou contar um caso, eu cheguei lá no culto, um adolescente chegou antes do culto, ela chegou chorando e me abraçou. O que aconteceu? Ela falou, pastor, minha tartaruga morreu. Eu falei, aleluia, tartaruga. E eu pensando comigo, meu Deus, se meu problema fosse uma tartaruga só. Mas eu entendi naquela hora que para ela aquilo era crucial. E eu falei, não, peraí, eu aconselhei ela, né? Abracei e falei para ela, não se preocupa, eu entendo sua dor, eu compreendo o que você está passando, de fato não é fácil, mas bola para frente e outra, né? Deus vai te dar outro no modo de estimação. Então nós precisamos entender, entrar no mundo deles e compreender os desafios que eles enfrentam para poder auxiliar, não jogar mais carga. Porque eles já vêm carregando muito desafio, aí se você joga mais carga, isso vai ser um grande problema. Então, essa questão que você comentou dessa flutuação deles em grupos diferentes, eu acho que é essa busca de se identificar, entendeu? E a hora que eles se identificam, eles vão ficar naquele grupo lá. Então cabe a nós como líderes mostrar para o adolescente o quanto ele é importante, porque de fato né? O adolescente ele faz parte da vida da igreja, ele pode contribuir muito, há muito espaço para ele na vida da igreja, tem pessoas na vida da igreja que se preocupam com eles, tem líderes, tem pastores, e nós precisamos simplesmente mostrar isso para eles, que tudo é feito em função deles, para eles mesmos, não que eles sejam apenas um número, mas que de fato agora ele tem um pastor, ele tem um líder, ele tem uma família que ele pode pertencer e não precisa mais procurar preencher esse pertencimento em outros grupos. Não que ele não vai flutuar em outros grupos, mas agora ele se identificou. Opa, agora eu tenho uma família, eu tenho a célula, meus amigos. E aí ele vai para a célula com outra motivação. Eu vou para a célula, além de receber de Deus, eu vou para a célula e meus amigos estão lá também. Depois da célula nós vamos comer um sanduíche junto. Então isso vai ajudando ele a se envolver ainda mais na vida da igreja. Sim, é verdade. Interessante o que o pastor Bruno colocou, essa questão de você se importar, né? Os adolescentes hoje. Nós estamos isso é interessante, porque o nosso desafio realmente hoje é um, mas o dele é outro. Mas aquele desafio para ele é tão grande quanto o nosso, só que em realidade diferente. Outra coisa que nós vivemos hoje, e acho que é uma coisa que nós também precisamos estar sempre antenados, é essa aceleração, nessa transição que acontece. Então, hoje os adolescentes eles estão amadurecendo muito cedo. Então, você pega hoje, às vezes, um adolescente, sei lá, de 13, 14 anos, ele está falando de empreender, ele está falando né, ele não está querendo, ele não está se preocupando simplesmente, sei lá, eu vou jogar uma bola, eu quero fazer isso, não, ele pensa no futuro. Então hoje nós temos diante de uma geração que tem um pensamento de futuro, ele pensa no que vai ser amanhã, ele pensa em como que as coisas vão acontecer, ele pensa em prosperar. E eu acho que essa nós também como pastores, nós precisamos de certa forma de estarmos preparados para lidar com isso, né, para lidar com essa constante, vamos dizer assim, aceleração, né, de pensamento, aceleração de rendimento e muitas vezes temos que cuidar porque eles podem estar muito na nossa frente e eu acho que nós temos que correr também, né, aquela coisa, para nós sermos pastores de jovens adolescentes, nós temos que correr pelo menos no mesmo, na verdade não no mesmo passo, mas nós temos que estar à frente deles para poder saber. E o que você pode falar sobre isso, pastor Leandro? Então, pastor, lá no nosso prédio nós tivemos um caso, né, muito ruim, de uma pré-adolescente de 12 anos que estava grávida, olha pra você ver. Eu fiquei pensando nisso. 12 anos? 12 anos. Meu Deus. Eu com 12 anos eu tava, rapaz, jogando bola. Eu nem pensei em sexo e nada. Nem beijo na boca. Né? E aí a gente foi conversar. Eu tava naquela fase assim, de minha vez as meninas, né? Não, nem tomava banho direito. Mas essa moça já tinha, né, essa pré-adolescente, já tinha transado com 3 homens diferentes. Eu fiquei impressionado com aquilo. Então, assim, a informação ela tem chegado muito rápido e tem feito, né, eles estar ali expostos a coisas ruins, né, de todos os tipos. Sim. E por isso nós, como liderança, nós precisamos nos posicionar. Acho que isso que o pastor Bruno falou é muito assim
vital. O líder precisa se posicionar. Sim. Você não está fazendo só uma função na igreja, cuidando ali de uma galerinha, não. Você é o pastor de adolescentes, se posicione como tal. Eu sou esse cara, você vai contar comigo, eu vou lutar suas guerras. É uma tartaruga, é uma espinha que saiu, né? Esses dias teve uma lá com uma espinha. A crise dela é uma espinha no nariz. Né? Mas assim, será que o nosso Deus não é tão grande o suficiente para se preocupar com pequenos problemas também? Ele se preocupa com os grandes, mas se preocupa com os pequenos. Se você orar por causa de uma espinha, Deus vai te atender. Amém, irmão? Então, assim, mesmo que seja tartaruga, se posicione como um pastor de adolescentes. A maior parte dos adolescentes, existe um estudo que diz que eles não tomam nenhuma decisão sem avaliar o campo. Todo adolescente, ele olha primeiro o campo que ele está vivendo para ele tomar uma decisão. Então, ele está de olho em tudo. Ele por isso que ele é tão desenvolvido, né? Tem crescido tanto, né? na informação e em outras áreas. E nós, como pastores, isso que o pastor Gustavo falou, nós precisamos estar à frente. Sim. Nós temos que ser esse espelhamento para eles, né? De estar dando as opções, de estar mostrando que você pode sim crescer, pode ganhar dinheiro, você pode chegar lá já na fase adulta, no jovem, né? Já prosperando e desenhar uma nova história. Eu tenho um adolescente, ele até trabalha aqui conosco, né? O Dudu. Né? Ele trabalha aqui durante um tempo. Excelente profissional. É um excelente profissional. Tanto é que saiu da igreja por causa das propostas. Quando eu assumi o departamento que eu trabalhava. É verdade, você foi chefe dele. Eu cheguei lá, foram me apresentar, os funcionários, eu vi, eu falei, gente, mas tem um menino trabalhando. De repente eu descobri que o cara era assim, fera. Eu falei, meu Deus do céu. O Dudu anda comigo desde os 13 anos. Né? E com 13 anos eu lembro da gente ter uma conversa a respeito de dinheiro. E eu lembro de eu falar para ele a respeito de dízimo. E ele, mas pastor, eu só ganho ali o dinheiro para lanchar, né, da minha mãe. Posso dizimar? Pode. Um dia a tesouraria me ligou perguntando se estava certo o dízimo de um irmãozinho lá da minha rede, porque era 50 centavos, R$2 o dízimo dele. E olha, ele dizimou durante todo esse tempo. E hoje é um irmão que está com 19 anos, né, mas já prosperou, né, várias empresas têm desejado trabalhar com ele porque é um excelente profissional. Então é isso. Nós, como pastores, como líderes, precisamos nos posicionar, aproveitar cada experiência que nós temos. Sim. Deus tem nos dado experiências para contar para eles, porque isso vai fazer com que eles se espelhem. E assim eles vão chegar. Você falou aí, né, que veio da rede de adolescentes, o Guilherme Gonato acabou de chegar aqui, nós também viemos. Lá dos Timóteos Teens, um abraço para o pastor Marcos Nogueira, né, que foi um grande referencial para mim. Eu olhava para ele e eu ficava pensando, cara, eu quero ser pastor. E por causa desse espelhamento, dessa atitude, ele já era bem mais velho, não se vestia como um menino, mas ele falava na nossa linguagem. E quando ele falava, os nossos olhos brilhavam. E aquilo ali gerou uma paixão no nosso coração que hoje tem uma galera aí, né, que é pastor por causa dessa rede que nos influenciou tanto. Pastor Gustavo, comentando o que o pastor Leandro falou, é interessante ali essa questão de posicionamento, porque nós como pastor a gente precisa evoluir junto com o rebanho. Sim. E há muito tempo a função do pastor era mais aquela função assim, de ele esperar no gabinete a ovelha procurar. Que adolescente que vai até você? Não vai. Justamente para eles é humilhação. Porque hoje, o que eu entendi, eu tenho feito isso, eu já tenho pensado, primeiro que normalmente quando se procura o pastor, a bomba já estourou, né? Tá feio o negócio. Tá feio. Mas é importante nós fazermos esse trabalho preventivo, né? Chamar alguém. Então eu tenho feito isso lá, eu chamo os adolescentes para tomar um açaí, chamo eles para sair, ou até mesmo, às vezes estou aqui no prédio da igreja, chamo eles para ir lá, só para ter esse momento de bate-papo. E normalmente nesse momento de bate-papo, que a princípio é informal, é onde você detecta algumas coisas que ele está necessitando, está passando, você tem a opção de auxiliar. Talvez nós como líderes também é necessário, o pastor Luiz sempre nos ensina, né? É importante nós termos essa capacidade de evoluir junto com o rebanho e entender, e ter essa resiliência, essa capacidade que é muito importante também. Não só ficar naquela posição de esperar. Nós falamos agora sobre o adolescente, ele quer ser independente, né, pastor? Então, assim, quem quer ser independente não quer ir atrás de alguém para pedir conselho, de ajuda, clemência, misericórdia. Não, ele quer ser independente. Se nós não sairmos da nossa casinha e até os adolescentes, irmãos, nós vamos perder a próxima geração. Se a gente for atrás, ele vai lá no Google. Ele procura no Google, no TikTok, no Instagram e acha muita informação. Você fica esperando lá na
na sala pastoral, eu preciso ir atrás dele. Até mesmo, só uma coisa aqui, ao mesmo momento que ele não tinha esse referencial, agora ele achou esse referencial. Ele quer ser independente, mas ele ouve muito conselho. Quando você aconselha, se você falar, meu irmão, não faça isso. Aí o adolescente quer ser aquele intenso para isso. Não vou fazer, não me vendo, não me troco. Ainda que ele tenha suas dificuldades, mas depois ele fala, poxa, por que eu fiz isso, né? Então, cada conselho, eu lembro, lá tem gente lá na minha rede hoje que foi levantado como obreiro, veio dos adolescentes com 13 anos de idade, aprendeu a mexer em marketing digital, identidade visual, tudo que tem a ver com design, servindo a igreja como adolescente. Hoje tem uma empresa e trabalha com isso, porque estava envolvido ali. O cara, e hoje é obreiro de adolescentes, casou na cor, tudo isso. Então, a pessoa ouviu o conselho do pastor André Venturim lá, pastor Ricardo, e aí foi pegando, acatando aquilo ali e vai seguindo. Hoje é um independente financeiro por conta, né? A igreja, tudo proporcionou isso para eles. Então, eles quer ser independente, mas ouve os conselhos dos pais, assim, que é muito poderoso. Eu acho que uma coisa que a gente sempre, né, talvez nós ouvimos e muitas vezes nós corremos o risco de falar, né? Que eu acho que é uma mudança que tem que ter, não só no meio da igreja, mas no mundo como um todo, que é essa questão de você sempre criticar a próxima geração. Então sempre acontece isso, né? A geração, nós criticamos a geração que está vindo depois de nós, mas nós também fomos criticados lá atrás. Na minha época não era assim, era aquela coisa. E nós temos que entender que a geração, existe uma transição, nós estamos vivendo um outro tempo, e é importante nós realmente honrarmos essa próxima geração e nos colocarmos como pais espirituais que somos. Por quê? Porque essa geração é que vai dar continuidade ao nosso legado. Não adianta você criticar, você precisa de ensinar. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma coisa muito interessante, que foi exatamente isso. Os adolescentes, os mais novos, se tornaram necessários. Por quê? Porque eles sabiam mexer com tecnologia. De repente, os cultos precisaram de ser online. Só que os mais velhos nem sabiam como é que mexer nisso. A rede social da igreja precisou ser mais ativa. Ou seja, os adolescentes apareceram. Você tem que ir atrás de novinho lá que o cara entenda a coisa, saca os negócios e de repente eles tornaram necessários e importantes. E eu acredito que cada vez isso mais vai acontecer, irmão. Cada vez mais essa próxima geração vai se tornar necessária e importante para aquilo que Deus vai fazer. Porque existe um mover de Deus, de fato, nós temos percebido isso como radicais livres, que existe uma geração que está se levantando. Nós acabamos de viver aqui no nosso meio uma transição. Mas sabe uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração, em relação a todos nós que talvez fomos colocados nessa transição, é que a próxima transição vai ser muito mais rápida do que foi a primeira. Por quê? Porque tem uma geração nova se levantando, tem um povo novo se levantando, que Deus mesmo está levantando, e eu acredito que nós temos que acreditar neles. E nós estamos já indo para o final, o bate-papo está muito bom, né? Você vê que passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Eu quero que cada um deixe suas considerações finais acerca disso, acerca desse trabalho, do mover de Deus que está no meio dos adolescentes. Você pode falar um pouco, talvez, rapidamente, do que está acontecendo lá na sua igreja. Quero começar aqui pelo pastor Fernando. Aleluia. Lá na rede dos adolescentes, nós temos o nome Radicais Livres Next. Next significa a próxima geração. E o nosso slogan da rede de adolescentes lá é: mais que uma vida, é um legado, né? Então ali, o que é o legado? Essa transição. Nós honramos aqueles que vieram primeiro, vamos colher aquilo que nossos pais espirituais plantaram, mas também temos aqui uma responsabilidade de levar isso à próxima geração. Então nós estamos ali na rede de adolescentes, com pré-adolescentes, nós temos vivido essas transições, né? E nós definimos lá, levantamos o muro, a identidade dos adolescentes lá é o seguinte: nós não vamos buscar fazer nada novo. Nós olhamos o que tem dado certo. Eu apresento para eles, aqui está o manual da visão, paradigma da graça. Esses dias me perguntaram, o que está acontecendo nesse culto? Por que tem tantos adolescentes? Por que está crescendo desse jeito? Você faz alguma coisa legal no Instagram? Eu falei, não, meu irmão, eu faço tudo que nossos pastores estão fazendo. A mensagem é a da graça, nós pregamos, sustentamos a mensagem da graça, mostramos, só queremos aqui só relembrá-los a cada culto, a cada célula, quanto eles são justificados, são perdoados, são amados, o que eles podem em Cristo Jesus. Isso, e todos os cultos para o momento eu falo, repita comigo, nosso encargo é edificar a igreja de vencedores. Aí eu falo, onde cada membro é um sacerdote e é um ministro, mas eu peço para eles falarem, cada adolescente é um ministro, é um sacerdote. Você pode chegar na sua casa. Esses dias um adolescente chegou em casa, falou lá, olhou pro pai, o pai tava com a dor na perna, meio assim esquisito, falou, a filha falou, pai, eu posso orar por você? Eu não acredito nisso não, pai. Pai, mas eu posso orar por você? Pai mancando com a dor terrível na perna. Falei, então pode fazer aí. Colocou a perna no sofá, a menina orou, encheu do Espírito, orou em línguas. Falou, pai, pode ir, creia na cura.
Ele andou, mancando, 5 passos, começou a voltar ao normal. O pé sarado. Aí ele ficou meio, sabe, tentando ver se mesmo estava aqui. E ela correu, voltou, falou no culto, falou, eu quero testemunhar. Hoje o pai e a mãe participam, tantos adolescentes, porque entenderam quem eles são em Cristo. Então, a mensagem não mudou, a estrutura não mudou. O culto tem uma linguagem diferente, sim. É temático, sim. Tem uma forma de ser feito, mas a mensagem é a mesma. Cristo os amam e eles são amados por Deus e tem tudo para viver os melhores dias diante do Senhor. Que isso que nós temos vivido lá nos adolescentes tem sido poderoso pela graça de Deus. Amém. Amém. Pastor Fernando falando aí, interessante, né? Está no mesmo espírito. Muitas vezes as pessoas perguntam, o que você tem pregado aí nos cultos? Aí eu falo, eu prego os esboços pastor Luiz. O que eu faço de vez em quando é só mudar o título para chamar ainda mais atenção. Uma roupagem diferente atrás. Só para ele pesquisar no YouTube, já tem a mensagem. Mas é os esboços, eu vou lá, pego os esboços dele, os livros, e prego. E nisso você falou, né, na linguagem. Então eu trago a mensagem, que é uma só, não tem outra, né, a mensagem da justificação pela fé, Cristo. Então a cada sábado, a cada domingo, eu pinto um quadro de Cristo para eles, na linguagem deles, né, mostrando que em Cristo eles têm suprimento para tudo aquilo que eles precisam. De fato, assim, eu tenho percebido o favor de Deus, o trabalho tem crescido, graças a Deus. Temos edificado um trabalho sólido com adolescentes, que em muitos lugares é uma lacuna, né, nos ministérios. O que fazer com o adolescente? Como exercer o trabalho com o adolescente? Uma coisa que o pastor Ricardo aqui sempre fala, né? Há uma distinção entre ter uma rede de adolescentes e um trabalho com adolescentes. Então, nos lugares que tem a rede de adolescentes, né? um grupado de adolescentes, mas não tem um trabalho, né? Algo que você vai instruí-los, vai conduzi-los, tudo mais. E louvo a Deus porque o Senhor tem dado graça para conduzir. Hoje eu, desde 2017, aí, à frente dos adolescentes, hoje eu tenho tido um privilégio de ver adolescentes que estavam comigo lá no começo, que hoje eu entregar o convite de casamento dele. Aleluia. Ainda bem que é só ele que está ficando velho, eu não. É isso. Né? Mas você percebe que ele foi instruído, sim, né? E relacionou em santidade, está priorizando a família, tudo mais. E louvo a Deus, acho que o caminho, o segredo maior é centralizar Cristo. Amém. Acho que, lógico que nós vamos atento à necessidade de cada geração. Sim. Não precisamos inventar a roda. Cristo já é o alicerce, né? Nós temos os ensinamentos apostólicos e vamos transmitir isso a essa geração. Amém. Mas a graça do Senhor vai nos conduzindo. Amém. E, mais uma vez, agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês. Mais isso, com certeza. Pastor Leandro Feliciano, suas considerações? Aleluia, pastor Gustavo, também quero falar na mesma linha que meus amigos pastores aqui, né? Pastor Luiz é uma fonte bíblica, né? E ou você vai ser um líder bíblico ou você vai ser um líder carnal. Eu estava tentando procurar outra palavra aqui para não ser tão grosso, mas é isso. Mas Paulo chamou de carnal. É isso. Já está sendo bíblico, é isso aí, pronto. Chega a ser tão firme. Mas assim, não procure, irmãos, atualidade em outro lugar. A Bíblia é tão atual quanto o TikTok que foi postado hoje, quanto qualquer ideia. É a Bíblia, ela é a palavra Aleluia. de Deus, é nela que nós precisamos nos basear. É ela que você precisa pregar para os adolescentes. Eu fiz um retiro agora no último feriado de finados, né? E na sexta-feira, era 2 dias só que eu tinha para marcar aquela galera. Então assim, eu orei e falei, Senhor, eu queria marcar esse povo hoje. E na sexta-feira nós falamos sobre propósito, sobre honra, sobre arrebatamento, né? E quando foi 4h30 da manhã, eu fiz uma simulação de arrebatamento no retiro. Loucura. Eu também quero essa ideia depois. Nossa, eu no meio do louvor, na sexta-feira à noite, eu chamei ali uns 16 líderes no quarto. Falei pra eles, vocês vão subir. Você vai deixar a roupinha lá no banheiro, na cama, em tal lugar, e não conta isso pra ninguém. E na chácara tinha 120 pessoas, né? Meu Deus! Só 16 foram arrebatados. E aí eu peguei mais 2 que eram parte do teatro, né? 2 em cada quarto. Um gritou desesperado e o outro vinha perguntando o que aconteceu. Sumiu! Jesus voltou! E aquela gritaria. Olha eu aqui já anotando a ideia pro próximo. A igreja vai todos arrebatados, é verdade. Eu vou fazer antes de postar. Eu vou postar também. Vou fazer no meio do culto. Eles correram lá pro quarto dos discipuladores, chegou lá, só tinha um que tinha ficado.
molhado, o restante estava tudo no banheiro escondido. E foi 20 minutos de desespero, irmãos, literalmente. Tinha uns que saíram do quarto ajoelhados no meio do campo, assim, 4h30 da manhã, 4h30 para 5 horas. Nossa! E literalmente, uma delas falou, minha irmã sumiu, meu Deus, o que eu fiz? Uns vão, outros ficam, os dois do campo aí, ó. Um adolescente desmaiou, Nossa! e muitos pais me ligaram. Meu Deus, porque eu não tinha pensado nisso, né? A maioria ligou pro pai na hora. E aí, depois disso eu entrei, né, com a palavra, ficou fácil de pregar. Eu já falei, hoje é um teatro, irmãos, mas amanhã pode ser real. O que você tem feito na sua vida? Como vai ser os próximos 5 anos, como o pastor Bruno falou aqui? Será que você vai estar fazendo o propósito de Deus? Se casando, construindo família, salvando vidas? Como você tem vivido esses dias? Você está olha, a adolescência, irmãos, se nós pararmos para pensar, as decisões que são tomadas, elas vão perpetuar por toda a vida deles. Sim, sim. Se uma profissão errada, uma decisão na profissão errada, isso vai, né, ter ali um desastre muito grande. Uma decisão errada com uma pessoa para se relacionar, isso vai influenciar a vida dela inteira. Então, acredito que nós, como pastores, líderes, né, precisamos influenciar através da Bíblia e não ter preguiça. Não tenha preguiça. Vai atrás. Saia da sua casinha e vai atrás dos adolescentes. Amém? Glória Aleluia. a Deus. Bate-papo poderoso. Quero agradecer a todos os pastores que aceitaram o convite. Nós vamos chamar mais vezes, com certeza. E é isso aí. Adolescentes, com certeza, estão diante de um grande mover de Deus. Aleluia. Amém? Sim. Nós nos vemos no próximo RLCast. Conto com você, com a sua participação. Isso é uma grande bênção, em nome de Jesus.